faster. Ooh, I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm bigger, bolder, faster. Ooh, I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm bigger, bolder, faster. This you let it go, I can let it go. This you let it go, I can let it go. You think I'm too much, because I'm too much. Don't you gotta go, cause I gotta go. Let it drive on full power, never hit the brakes, no comma. Max power, I'm about to go bigger and better. If I ever lose, I don't know, I'm faster than ever. If I ever lose, I don't know, I'm bigger and better. Hitting all the goals I can. Bigger, bolder, faster. Ooh, I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm bigger, bolder, faster. Ooh, I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm bigger, bolder, faster. This you let it go, I can let it go. This you let it go, I can let it go. You think I'm too much, because I'm too much. Don't you gotta go, cause I gotta go. Let it drive on full power, never hit the brakes, no comma. Max power, I'm about to go bigger and better. If I ever lose, I don't know, I'm faster than ever. If I ever lose, I don't know, I'm bigger and better. Hitting all the goals I can. Bigger, bolder, faster. Ooh, I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm bigger, bolder, faster. Ooh, I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm bigger, bolder, faster. This you let it go, I can let it go. This you let it go, I can let it go. You think I'm too much, because I'm too much. Don't you gotta go, cause I gotta go. Let it drive on full power, never hit the brakes, no comma. Max power, I'm about to. Beleza, pessoal? Boa noite! Estamos de volta em mais uma edição do podcast Arara em Foco. Meu muito obrigado a você que estava esperando até agora esse nosso bate-papo de toda quinta-feira. O nosso encontro sempre com uma pessoa especial aqui para falar com você, trazer informações, trazer sempre algo importante para você que nos acompanha no nosso podcast Arara em Foco. Hoje temos um prazer super especial, é claro, momento de festa aqui na nossa querida cidade de Arara. Você sabe que estamos vivendo uma época maravilhosa, que é a época da festa de padroeiro aqui do nosso município. Recebo com o maior carinho aí o padre Vanderlan Gomes. Muito obrigado, padre, por ter aceitado o nosso convite. Vamos fazer um bate-papo contando um pouco do que vai acontecer nessa festa bonita de Nossa Senhora da Piedade, que é uma das mais tradicionais festas de padroeiro aqui da nossa região. Boa noite, padre. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham pelo Arara em Foco, nesse podcast. Eu sou fã de podcast. Amanheço o dia, eu já falo com a Alexa lá, põe o podcast e tal. Eu gosto de ouvir muito de informações e de reflexões na linha da psicologia. E a festa é tão especial para vocês quanto para mim, porque é minha primeira, né? Eu moro há poucos meses em Arara. Então, essa é a minha primeira festa que eu estou participando. Então, a expectativa é tão grande para mim quanto para vocês que já conhecem a grandiosidade da festa, né? Antes mesmo de vir, eu já ouvia falar, né? Antes era o Padre Aurélio, ele sempre nos transmitia sobre a grandiosidade, a participação. Então, a festa de Nossa Senhora da Piedade é uma festa que remete os ararenses ao retorno as suas origens, né? Agora esses dias já tem muita gente chegando de São Paulo, né? Então vamos dizer assim que nessa peregrinação do mundo que nós vivemos, a festa é um retorno para a casa do pai, da mãe, dos irmãos, né? Então eu espero que a gente também consiga interagir aqui nesse podcast e partilhar um pouquinho tanto das alegrias e expectativas de vocês, quanto daquilo que nós, enquanto paróquia, nos propomos e programamos para oferecer aos ararenses da cidade, os ararenses que estão em outras regiões do nosso Brasil. A você que nos acompanha, desde já compartilha, deixa seu like aí e também faça a sua pergunta aí sobre alguma coisa
da festividade, que você aí está na expectativa, o que você quer saber. Desde já, queremos agradecer aos nossos parceiros que nos ajudam no nosso podcast, a Arena Telecom, a Arena Solution, Supermercado Duarte, a Converta X, o Posto Ademir, Dona Mix, a melhor lanchonete da cidade, Centro Educacional Evolução, a Madeireira Paula Francinetti, a Farinha São José, tá devendo um churrasquinho da gente, viu? Vou cobrar cada programa. Também aí a Agenda Eletro, ao pessoal da FIP Criativo, que é quem cuida do marketing aqui do podcast, Supermercado Mendonça, Bar Restaurante Pai e Filho, Padaria e Lanchonete Italiano, o nosso amigo Amarildo Carvalho e a Safel Sindicato aí também com a gente. Eu costumo, padre, sempre aqui quando a gente começa, porque assim a gente tenta ir mais na intimidade, assim, vamos dizer assim, tornar mais próximo de quem está nos assistindo. Então, gostaria um pouco também de perguntar as suas origens, né? Como é que começou, né? Aí também a sua peregrinação, porque me disseram que é de longe. Então, queria que o senhor contasse um pouquinho aí para o pessoal que está ali acompanhando agora em casa. De fato, quando eu falei da peregrinação, da jornada, eu falo que a minha vida é uma vida de cigano, né? Eu sou amazonense de nascimento, com o nome do meu bisavô, que era holandês, mas dos 17 anos eu vim para o seminário e fiquei toda a minha formação seminarística me preparando para padre em Minas Gerais. Então, a minha alma é amazonense, mas o meu coração é mineiro, né? Depois também morei no Espírito Santo, e há 8 anos eu morava lá em Brasília, e o ano passado, em dezembro, eu vim aqui para Arara. Eu fui para o seminário muito novo, eu fui para o seminário com 17 anos, me ordenei relativamente jovem, eu tinha 26 para 27 anos. Este ano já completo 15 anos de padre, agora em outubro. E essa foi a minha itinerância, né? Morei em Minas, morei no Espírito Santo, morei no Paraná, voltei para Minas, fui para o Espírito Santo e de lá eu fui então para Goiás, que a gente tem uma paróquia ali no entorno sul, do Distrito Federal, na fronteira entre Goiás e o Distrito Federal. Então, essa foi um pouquinho da minha peregrinação. Eu sempre digo, meu irmão, que quem faz o lugar é a pessoa. Às vezes, de vez em quando alguém pergunta assim, padre, dos lugares que o senhor já morou, aonde que o senhor gostaria de voltar? Em nenhum. Porque eu sempre busquei me adaptar onde eu estou. Tem uma frase de um cientista, Charles Darwin, ele dizia assim, a espécie que não se adapta morre. Então, recentemente, há 2 semanas atrás, nós tivemos a ordenação de um diácono nosso, né, de um religioso que se ordenou diácono. Então vieram alguns padres de fora, inclusive padres que foram meus companheiros de turma, né, de seminário, e eles me falaram assim, já se adaptou em Arara? Eu falei, já, já me adaptei. Porque eu acho que o lugar quem faz somos nós, né? A gente sente saudade quando vai? Sim, é verdade. Mas eu acho que se você puder viver bem o tempo presente onde você está, você vive e se adapta com muita tranquilidade. Então, assim, eu me sinto muito sereno e muito confortável em Arara. No começo foi difícil por uma questão de adaptação, sim, porque eu saí de uma cidade de 2,5 milhões de habitantes, né? Para vir para uma cidade de 13 mil e poucos habitantes, então, de fato, é uma conversão, mas é uma adaptação, foi uma adaptação muito boa. Aqui em Arara eu encontrei uma coisa que para nós, padres, é muito importante. As pessoas são muito acolhedoras, os fiéis são muito acolhedores, então aqui em Arara nós temos pessoas muito boas. E isso faz com que a gente finque raiz e caminhe tranquilo, sereno, então... Assim, a minha itinerância, a minha vida sempre foi uma jornada e hoje a gente vive essa jornada aqui em Arara. Que bom, né? Que a sua fácil adaptação ao local, inclusive porque assim, os fiéis olham e veem o padre como exemplo. Se o padre está de bem, os fiéis ao mesmo tempo estão também. Então gostam de ir à missa, gostam de estar presente nas participações. E aí eu também, como o senhor disse, chegou em dezembro. Como foi assim? A gente sabe que a gente, quando vem começar aqui, tem aquele friozinho. O padre também tem um friozinho na barriga quando vai fazer a primeira celebração? Tem. E a minha, eu me assustei a primeira, porque eu cheguei logo na missa do Natal, aquela missa campal que é feita na frente da igreja, né? Final de ano também é um período que vem, período de férias, então vem muitas pessoas de fora que estavam nas cidades e tal.
Então, assim, quando eu olhei aquela multidão, eu falei, meu Deus do céu. Aí o padre Leonardo estava junto e falou assim, não, mas não se preocupe não, que é só nesses períodos, depois diminui. Eu falei, tá bom. Mas, assim, é um friozinho na barriga, mas ao mesmo tempo não é de medo, mas é de fato, assim, de entrega, de confiança, de responsabilidade, porque quando você lidar com pessoas confiadas a você, como um pastor cuida de uma ovelha, você tem que ter a precaução e o cuidado para que ninguém se perca. E é isso que você falou, é verdade. Se o padre está bem, o povo também está bem. Porque eu falo, o padre é a cara da paróquia e a paróquia é a cara do padre. Então, eu também não estou só, então isso me dá segurança. Nós somos 3 religiosos, né? Então, isso para mim é um pouco mais tranquilo. Mas, de fato, a gente de vez em quando tem essa... Mas eu acho que é normal, é assim, aquele período de adaptação, né? Eu não tenho medo de muitas coisas, não. Eu acho que eu sou até um pouquinho meio corajoso às vezes. O pessoal da paróquia acha que eu sou meio... Como é que o pessoal fala? Ah, padre, o senhor é muito firme, muito bruto. Tem gente que tem medo, né? Mas eu falo assim, eu endureço o discurso, mas não perco a ternura. Porque, meu irmão, a nossa vida será cobrada pelas nossas atitudes. Nós somos frutos daquilo que nós escolhemos, mas nós somos prisioneiros das consequências. Então, uma vida de fé, lidar com a fé de alguém é uma responsabilidade muito grande. O que é cuidar da fé de alguém? Ou te conduzir para o céu, ou te fazer cair para o inferno. Então, eu acho que esse caminho é uma responsabilidade. Mas eu falo para você, como também falo para os nossos internautas, eu me sinto muito tranquilo e muito sereno aqui em Arara. Então, como diz os meninos, eu estou de boa, viu? Tá sossegado, né, padre? Estou sossegado. Eu conheci outros aqui, padres, aqui que cuidavam da paróquia. O padre Cícero também tinha uma fama de muito sério, muito rígido. E às vezes, quando a gente vai conhecendo, vê que não é, né, essa rigidez. Tem que ser sério na hora séria, mas é acolhedor na hora de ser acolhedor. Então, às vezes o pessoal, como não conhece, fica assim meio cimado. Mas já estou vendo que o padre Vanderlan já é mais sossegado. Dá pra gente ir lá e levar menos carão na hora da confissão, viu, gente? Pois é, de vez em quando eu dou uns carão, né? Por exemplo, aqui em Arara, eu dou carão em 2 vezes. Por exemplo, tem uma que eu já vivi, por exemplo, a quaresma aqui é muito bonita. As vias sacras, as sextas-feiras, é uma experiência realmente profunda. É uma experiência de Deus, uma coisa bonita. Aliás, eu acho que aqui em Arara é mais forte a quaresma do que a própria Semana Santa. Porque acaba que na Semana Santa o pessoal vai para o litoral, vai para o sítio, né? E a quaresma não, tá? As caminhadas penitenciais, as sextas-feiras da quaresma é uma experiência muito bonita. Mas tem um problema. O pessoal gosta de conversar na procissão, viu? Conversa demais. Falei, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer silêncio, porque se nós não silenciarmos na oração, a gente não escuta Deus falar conosco, né? Aí de vez em quando eu falo, aí quando vai começar a procissão, aí eu falo para o pessoal, já sabe a orientação, né? Qual a orientação? Todo mundo fala silêncio. Falei, beleza, é isso mesmo. Mas agora tem um desafio, porque agora em setembro também na procissão da padroeira diz que é grande, né? Porque a procissão é muito grande e há uma participação de muitas pessoas da região, não só de Arara. Exato. E aí, como o senhor falou agora há pouco, pessoas que se reencontram, né? Exato. E aí querem conversar, mas lembre-se, hein? Primeira oração, terminou a missa, aí todo mundo pode conversar sossegado. Exato. Mas, justamente, agora, como o senhor falou, eu ia até fazer essa pergunta, há uma diferença, assim, das pessoas da cidade grande para a cidade pequena, como é, assim, o tipo de, vamos dizer de certa forma assim, a fé de cada um? Há uma participação maior na cidade grande do que a pequena? Como é, padre? O senhor sentiu assim? Porque o senhor já trabalhou nos 2 cantos, dá para passar uma informação mais concreta para a gente, né? Eu já trabalhei em 2 realidades, que na igreja a gente chama de pastoral urbana e pastoral rural, né? Eu já morei em 3 capitais, né? Inclusive na capital do Brasil, lá em Brasília. E agora aqui em Arara, mas não é o primeiro interior, já tinha morado numa outra cidade de interior. Eu acho que no interior nós temos uma vantagem. Eu gosto da proximidade. Com o tempo, eu vou chamar os fiéis da paróquia de Arara pelo nome. Conhecendo a família, eu guardo o nome e começo a chamá-los pelo nome. Então, eu creio que no interior a gente tem mais essa facilidade de estar mais próximo, de ser mais próximo, de conviver.
mais de perto com as pessoas. Como no interior o ritmo de vida é menor do que numa cidade grande, a gente acaba tendo essa vantagem, né? Numa capital a correria é muito grande, o ativismo é muito grande, acaba que a gente só se encontra nos finais de semana e tal, né? Mas aqui tem uma característica que difere de Arara, por exemplo. Lá em Brasília as pessoas eram muito de missas semanais. Eu te digo que dependendo do dia da semana a igreja lotava. Aqui em Arara eu falo muito com os fiéis, gente, vocês precisam vir na missa durante a semana. Eu até brinco, falei, a gente reza muito pouco. Durante a semana a participação dos fiéis na missa é baixa, né? Aí eu até brinco com eles, assim, eu quero acreditar que durante a semana todos estão ocupadíssimos, que a gente não consiga tirar um momento do nosso preciosíssimo tempo para vir rezar. Porque a gente precisa catequizar os fiéis, do modo geral, não somente aqui, porque às vezes a gente acha que a gente só precisa rezar dia de domingo, né? A igreja nos convida ao preceito da missa dominical, é verdade, mas ela também nos orienta e nos convida à missa diária, né? Ou seja, quanto mais nós rezarmos, melhor. Por quê, padre? Porque se com Deus a vida já é difícil, imagine sem. Como que seria a nossa vida, né? Então é um desafio, mas eu acho que no interior a gente tem mais essa afinidade. Por exemplo, você perguntou se eu vi a pé, vim. Aliás, no dia que eu tomei posse em dezembro aqui, eu falei para os fiéis, eu ando de moto, eu gosto de moto. Eu trouxe minha moto lá de onde eu vim e falei, vocês vão me ver de moto por aí, mas de capacete. Então quando vocês verem alguém de capacete de moto, falou, é o padre que está ali. É o padre. Então eu acho que no interior a gente tem mais essa facilidade. Tem os limites também, né? Por exemplo, não é que eu me assustei, mas eu esperava que em Arara tivesse uma agência bancária, por exemplo, que tivesse uma delegacia de polícia. Então eu acho que o interior também nos limita a algumas coisas, né? Não que nós não mereçamos, pelo contrário, eu acho que o poder público precisa lutar, já até fiz essa observação, para que a gente tenha, porque a gente merece, né? Mas, de fato, são os desafios da vida, né? Porque nós somos seres insatisfeitos. Quando a gente tem, a gente não dá valor. Quando a gente perde, a gente reclama, né? Quando chove, a gente diz que está chovendo demais. Quando está quente demais, a gente pede chuva. Quando a chuva vem, a gente reclama que está caindo muita água, né? Então, a gente vive essa instabilidade e essa insatisfação da vida, né? Você está acompanhando o nosso podcast Arara em Foco. Hoje o nosso bate-papo é com o padre Vanderlan Gomes, pároco aqui da cidade de Arara, e quero agradecer aqui o pessoal do portal Se Liga Pilões, lá em Pilões, sempre com a gente. Parabéns aí pelo podcast também. Papo de garagem, viu? Estive lá em Pilões. Teve o evento do Caminhos do Frio, Caminhos do Frio. E lá estava aquele poeta, agora me deu um branco, aquele cearense. Me informa aí, viu? O pessoal de Pilões já me passa a informação direitinho. Ele ia muito no programa da Fátima Bernardes. É bem interessante, é um repentista, escreveu muito, agora me deu um branco no nome dele. Depois da Covid, tem hora que me dá um branco em algumas coisas. Somos dois. Mas foi muito interessante o show dele, muito bacana, né? Justamente, padre, e eu agora há pouco também estava prestando atenção, o senhor falando sobre a questão de catequizar as pessoas. Eu ainda sou daquele tempo que os jovens participavam muito, né, da catequese, do crisma, e a gente tinha o final de semana... Pessoal, já tem aqui, né? É o Braulio Bessa, né? Braulio Bessa, exatamente. Aqui, obrigado mesmo, viu? Foi muito bom o show dele, né? Um poeta que fala de poesias que falam na nossa alma. Ele tem uma leveza nas palavras e uma docilidade na reflexão que não tem como não te prender. Interessante, eu sou fã, inclusive ele tem um podcast muito interessante, de vez em quando eu escuto, né? Mas muito bom, valeu a pena esse show lá em Pilões. Tá vendo aí, ó? Aqui também tem cultura, viu? Tem. Tá vendo? Tem a bênção, mas também tem cultura, viu, gente? E aí, como eu falava, padre, assim, é importante esse trabalho, que nem o senhor vem falando aí, justamente de não deixar os fiéis soltos, mas trazê-los para a igreja, até para que não caiam em caminhos errados. E hoje a gente vê, assim, esse trabalho como é um trabalho seu, porque, assim, não é o senhor chegar lá e só rezar. E aí a gente pergunta aqui, muita gente tem a curiosidade, como é o trabalho do padre na paróquia, padre? O trabalho de um pároco na paróquia, ele se resume a dois caminhos. Um caminho administrativo, porque a paróquia precisa ter uma organização e precisa ter uma prestação de conta, uma contabilidade do ponto de vista jurídico. Então a gente tem que ter essa parte também. E tem que ter a vida sacramental e pastoral dos fiéis.
você tocou num assunto muito peculiar e muito importante. Na nossa cabeça, quem tem que evangelizar é a igreja. Eu penso diferente. Quem tem que evangelizar é a família. A igreja começa em casa. O primeiro catequista de uma criança é o pai e a mãe. E eu sempre puxo a orelha dos pais da missa. Eu falei, se pai e mãe não mostram o caminho da igreja para os filhos, como que os filhos vão conhecer o caminho de Deus? Não tem como. Então, uma notinha de rodapé, eu vou contar uma historinha de uma santa muito contemporânea, Madre Teresa de Calcutá. Aliás, aqui no Nordeste nós temos uma graça muito grande. 3 santos contemporâneos se encontraram aqui no Nordeste, no final da década de 80. Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira e nordestina, a segunda, primeiro foi o Frei Galvão. Santa Dulce dos Pobres, Santa Teresa de Calcutá e São João Paulo II, lá nos Afogados, na região da Ribeira de Salvador, quando o Papa estava no Brasil, e coincidentemente a Madre Teresa também estava, e a Irmã Dulce já tinha todas aquelas obras delas envolvidas. Então, esses 3 santos se encontraram no Nordeste do Brasil, para você ver que bênção que é o Nordeste. E aí, um dia, uma jornalista britânica foi visitar a Madre Teresa lá na Índia, e falou com ela, Madre Teresa, a senhora está mudando o mundo. Tem toda uma outra fala, mas eu vou resumir. Ela falou assim, eu também quero mudar o mundo. Madre Teresa ficou 5 minutos em silêncio e disse para ela, você quer mudar o mundo? Ela falou, quero. Volte para a sua casa e ame a sua família. Olha, a lição de vida que Madre Teresa nos ensina é interessante. Agora, eu sempre digo, pai e mãe que levam seus filhos para a igreja, nunca vão errar. É preferível levar um filho para a igreja, ensinar para eles o caminho da igreja, do que ensinar, por exemplo, para os filhos um caminho do boteco, daquilo que é errado e tal, Então, a missão do padre é essa missão dupla, e é um desafio muito grande. Então, como nós somos 3 religiosos na paróquia, nós conseguimos dividir esse trabalho pastoral, O padre Edson fica com uma parte, eu fico com uma outra parte, a parte social fica com o diácono Cleito. Então, a gente consegue dividir, mas mesmo assim, a demanda é muito grande. Por exemplo, só essa semana, eu fui em 6 velórios em Arara. Eu brinquei com a secretária lá, eu falei, essa semana o pessoal resolveu morrer em Arara, Então, assim, e a gente tem que assistir, porque na hora de uma exéquias, na hora de um velório, é fundamental a presença religiosa, porque a morte é uma caixinha de surpresa. Se você não está ali para confortar, para consolar, para ajudar o fiel, a família, a encarar aquele momento de dor, de perda, também como um momento de Deus, de que forma? Para que a gente compreenda de que nós não somos infinitos, nós somos finitos, a morte tem um limite em si, mas a morte não é o fim de tudo, é o começo de uma vida que está em Deus. Eu sempre interajo com os fiéis no velório, faço até pergunta, como eu faço pergunta em missa, eu faço pergunta em velório. Eu sempre digo, olha, a morte tem uma lição de vida para nós. Qual é a lição de vida que a morte tem? A gente não precisa esperar a morte chegar para chorar pelas pessoas que nós amamos, para pedir perdão pelas pessoas que nos ofenderam, para oferecer flores para as pessoas que nós amamos, para viver bem com as pessoas que nós convivemos. Então, eu sempre digo, na hora de um velório, nós nos deparamos com os 2 sentimentos, ou gratidão ou remorsos. Quem escolhe, em vida a gente escolhe isso. Então, assim, eu sempre prezo muito por isso, Eu não gosto muito de velório de noite eu sou meio assustado para ir em velório. Mas dorme bem, padre, depois do velório? Tranquilo. Aliás, eu sempre durmo, eu não tenho problema de dormir, igual uma pedra. Esses dias... Depois do velório, dorme sossegado? Mesmo sendo à noite? Mesmo sendo à noite. Esses dias tinha um paredão ali perto do posto de gasolina, e a nossa casa é atrás da igreja, Aí no outro dia o padre perguntou, o senhor dormiu bem? Eu falei, dormi. Sossegado. Eu sossegado, eu sou uma tora para lá, não me preocupo. Mas a missão do padre é a missão, pastorear, governar, cuidar das almas. A gente precisa cuidar das almas para que a gente alcance o maior número de almas possíveis para Deus. Ou nós acolhemos, e acolher em todos os sentidos mesmo, com todas as fragilidades que as pessoas têm hoje, que a sociedade tem hoje tão fragmentada, a gente precisa acolher. Ou a igreja acolhe, abrindo as portas para receber a todos, ou o mundo fica muito feliz. Porque aí, ao invés de ir para a igreja, tem 1001 opções aí no mundão para os jovens, principalmente, irem, Mas aqui em Arara também, que é uma característica de interior, os jovens acabam indo na igreja só no final de semana, porque durante a semana estudam, certamente muitos jovens
estudam à noite, né? Trabalha de dia, estuda à noite em Campina ou em Bananeiras, nas faculdades. Então acaba que esse desafio, né? Então lá em Brasília, de vez em quando tem uma transmissão pelo canal da paróquia no YouTube, o pessoal fala, uai padre, mas a gente só vê as senhoras aí. Eu falei, não, mas os jovens também vêm, mas é mais nos finais de semana, né? Mas é um desafio muito grande. Um desafio. Justamente, padre, outra pergunta também que eu iria fazer é porque o desafio que o senhor, mais os outros párocos aqui, padre Edson, depois eu vou, antes de eu perguntar aqui, Franco, eu vou perguntar também, porque o ano passado o padre Léo ajudou muito a gente antes do show do Fábio de Mello. Daqui a pouquinho eu pergunto também ao padre Ivan Vanderlan se ele vai também. Mas... Alô, Raquel, obrigado aí pela audiência, viu? Também abraçar aqui o meu amigo Mateia, né, que é ele e a esposa do grupo dos casais aí da igreja também, deve estar acompanhando também, não perde não, viu? Mais do SCC. Mas esse desafio também, não só na rua, também na zona rural, padre, porque temos também as capelas na nossa zona rural e eu tenho visto, sempre tenho acompanhado, eu sou um curioso que fica acompanhando ali, né, e também assistindo, quando eu não vou presente lá, mas eu estou no canal do YouTube assistindo, e aí eu tenho visto sempre também a paróquia envolvida nas comunidades rurais também. Isso é algo muito bom, porque mesmo distante, mais longínquo do município, a paróquia está ali acolhendo junto, né? Nós temos muitas comunidades nos sítios, né? E agora, um mês, nós fizemos a peregrinação da imagem de Nossa Senhora da Piedade em preparação para a festa da padroeira. E de fato houve um envolvimento muito grande, né? Então, embora as nossas comunidades dos sítios sofrem muito com o êxodo rural, né? Muito. A gente tinha comunidades aqui, tinha uma comunidade aqui que era uma comunidade assim muito grande, muito engajada, muito envolvida, muita participação, e com o êxodo rural, a questão da violência nos sítios, acabou que a comunidade se fragmentou e hoje se resume a 2, 3 famílias, né? Que é também um desafio. Aonde nós entramos nesse desafio? Não deixar nenhuma comunidade rural desamparada. Ah, está chovendo, o carro não vai. Tudo bem, mas numa oportunidade, eu nunca cancelo missa nos sítios. A gente sempre faz assim, não consegue hoje por causa da chuva ou uma dificuldade da comunidade se reunir, vamos remarcar, mas não vamos desmarcar, porque é uma oportunidade também. É um desafio muito grande, né? A nossa zona rural é um desafio muito grande, mas a gente encontra muitas famílias ainda, né? Por exemplo, tem uma comunidade, Poço do Barra do Salgado, uma comunidade já bem na divisa com Areia. Eles não têm uma capela, mas não desprezando os outros, mas eu creio que é uma das comunidades rurais mais vivas da nossa paróquia. Eles se reúnem numa garagem, ou numa sala, ou no terreiro. Cada mês é numa família que acolhe a Santa Missa. Mas é uma comunidade muito viva. E eu fico pensando, isso me faz refletir o seguinte, como que a igreja começou? A igreja não começou nas grandes catedrais, a igreja não começou nos grandes templos, nas grandes igrejas, não. Começaram em pequenas famílias, se reuniu para 2 coisas, para escutar a palavra e para repartir o pão. Foi assim que começou, porque, meu irmão, tem muitos cristãos que acham, inclusive, que a Bíblia caiu do céu com zip e com tudo aqui na terra. Não é assim, é uma tradição, foi o valor de guardar, foi o cuidado, o zelo de preservar o que é sagrado ao longo do tempo da tradição, que fez com que hoje nós conhecêssemos a Bíblia como nós conhecemos. Mas existem alguns cristãos que acham que não, que ela caiu lá do céu com zip e com tudo, né? Então, assim, as nossas comunidades rurais são comunidades muito vivas, muito, né? E agora nós estamos tendo cuidado de zelar pela estética delas. Já fizemos a pintura de uma, já reformamos e restauramos outra, e agora estamos mexendo numa outra capela, porque ficaram um pouco abandonadas com o tempo, e depois a pandemia também foi um grande choque, assim, que fez com que o trabalho fosse neutralizado, e agora a gente precisa retomar. E isso é bom porque eu fico pensando o seguinte, eu fui diretor de escola quando eu morava lá no Espírito Santo, e os padres brincavam comigo que eu não podia ver uma parede sem pintar, que eu mandava pintar. E eu sempre falava assim, a gente precisa ter a mentalidade do pai. Se você fosse pai, você levaria seu filho numa escola que você chega na frente, ela está toda esculhambada, toda feia, toda mal cuidada? Se você vê isso por fora, imagine por dentro como é que é. Então eu também gosto de ter esse zelo, né? Porque a gente precisa cuidar. O cuidado é muito importante. Primeiro, o cuidado da pessoa, o cuidado da fé,
e depois também o cuidado externo, porque você precisa ir para um lugar que você se sente bem, que você fique confortável, né? Você merece. Eu sempre falo para as pessoas, não é luxo, né? O cuidado, o zelo não é. É importante, né? Com certeza, ouvir a palavra de Deus e também, ao mesmo tempo, ter a condição de você estar num ambiente mais confortável. Eu quero aqui agradecer aos nossos parceiros, a Arena Telecom, a Arena Solution, Supermercado Duarte, a Converta X, o Posto Ademir, a Dona Mix Lanchonete, Centro Educacional Evolução, a Madeireira Paula Francinete, a Farinha São José, a Geni Eletro, a Flip Criativo, Supermercado Mendonça, Bai Restaurante Pai e Filho, Padaria e Lanchonete Italiane, nosso amigo Amarildo Carvalho e também o Sindicato Safé. Obrigado aí pelo apoio com a gente no nosso podcast. Fizemos aí uma volta, né, aí, desde onde o Padre Vanderlan veio do Amazonas até chegar à nossa querida cidade de Arara, né? Eu achei aqui que alguém ia fazer aquela pergunta, viu, Padre? Qual? O senhor andou muito de barco lá ou Olha, só de moto? Não, muito de barco. Assim, eu saí do Amazonas muito novo, com 17 anos. Mas, por exemplo, eu nasci numa cidade no sul do Amazonas, na divisa do Amazonas. O senhor também não surfava que nem aquele pessoal ali na... Não, na Pororoca, lá né? do Pará, não. Tinha essa coragem, não. O senhor, engraçado. Eu sei que o senhor, pelo visto assim que eu estou lhe conhecendo, o senhor topa desafios. Eu gosto. Eu só não gosto das alturas. Das alturas eu sou meio medroso. Mas eu nasci numa cidade no sul do Amazonas, em Lábrea, que está na divisa entre o Amazonas e Rondônia. Da cidade que eu nasci, para a gente chegar em Manaus, a gente levava 5 dias descendo o rio e 8 dias subindo, porque contra a correnteza a viagem demora mais, né? Então a gente entrava dentro daqueles barcos, que lá a gente chama de recreio, e ficava ali 5 a 8 dias tranquilamente. Então, agora eu tenho uma frustração por ser amazonense, eu sempre brinco. Eu sou amazonense, nasci e me criei no Amazonas, mas não sei nadar. Não sabe? Não sei. Quando era na época que eu criança, né, que você tem que começar a aprender desde cedo. A minha tia morreu afogada, minha mãe ficava com medo, não deixava a gente ir. Então, eu e minha irmã mais velhos, nós não sabemos nadar. Os meus irmãos mais novos todos sabem, né? E o senhor? Porque lá o menino, quando começa a engatinhar, vai, a mãe né? já joga no meio do rio, ele vem nadando igual gato e pronto, né? Então, assim, eu não sei nadar, mas também não tenho medo de água. Inclusive, já pulei no meio do encontro das águas, entre o Rio Negro e o Solimões, lá no encontro das águas em Manaus. De colete, mas pulei, né? Mas tem coragem? Coragem, tenho, não tenho medo não. Eu vou contar um segredo aqui. Como tá só nós três aqui, ninguém tá vendo, também não sei nadar não, viu? Eita. Mas eu não tenho a coragem do padre não, eu não pulo não. Eu tenho. Eu entro até a cintura quando eu vou na praia, padre, e quando ela sobe um pouquinho eu já tô retornando. Já gelo. Todo cuidado é pouco, né? É como cantava o Paulinho da Viola, o mar não tem cabelos. É verdade. Gente, você também pode fazer a sua pergunta aqui ao Padre Vanderlan nesse bate-papo, para que a gente possa interagir ainda mais. Padre, começou as festividades de nossa padroeira, Nossa Senhora da Piedade, já começou o novenário. E aí, como é a organização desses novenários? Como é que foi feito aí? Já todos os preparativos para essa grande festa, Padre. A novena inicial, né, a abertura começou com a procissão no carro do boi, a imagem de Nossa Senhora da Piedade no carro de boi. E por que nós começamos a festa de Nossa Senhora da Piedade com essa tradicional procissão? Porque foi assim na década de 70, no final da década de 60, início da década de 70, que a imagem que nós temos no altar maior da igreja chegou aqui em Arara. É uma imagem portuguesa, chegou no Recife, do Recife veio de trem para Borborema, o trem parava em Borborema. O vigário da época, com o carro de boi, foi em Borborema e trouxe ela no carro de boi de Borborema para Arara. E aí é por isso que a gente saiu esse ano lá da Lagoa de Pedra, do sítio Lagoa de Pedra, com a imagem de Nossa Senhora no carro de boi para recordar. E eu sempre digo que esse gesto lembra a grandeza de como a igreja começou em Arara. Ela começou caminhando, começou em movimento, não começou estacionada. Então, o nosso cuidado, o nosso zelo, sobretudo nos tempos de hoje, é também termos a mesma itinerância, não ficarmos estacionados. A igreja não é um estacionamento, ela tem que ser um movimento, né? E aí, ontem nós começamos oficialmente os 9 dias de novena, né? O Padre Edson, inclusive, foi o celebrante do dia. Foi a primeira novena e aquela tradicional novena também das madrinhas do altar, que são as senhoras de Arara, que são convidadas a contribuir com a ornamentação da festa. E durante todo o dia, nós começamos às 6 horas da manhã com o ofício de Nossa Senhora,
depois às 19 horas com o Santo Terço e às 19h30 a Santa Missa com novena, até o dia 7. Então, todos os dias nós temos esse encontro. Cada noite é um padre que é convidado, é uma pastoral que é convidada para se interagir, para estar presente. Movimentamos as pastorais, os movimentos para a rifa da... Já divulgaram aí a rifa da paróquia? Também, já teve divulgando aí. Inclusive está lá no meu Instagram, o pessoal que não seguiu, ó, segue lá. Já tem lá a rifa, viu? E já adquira a sua. A minha já está garantida, viu? Por R$10 você concorre a valiosíssimos prêmios. Vai sair no na dia festa. 5, 6 e 7 é R$6 mil em dinheiro. Então, é uma forma de nós nos ajudarmos para que a gente cuide dos nossos espaços, né? Então, a festa Nossa Senhora da Piedade é uma festa muito grande, né? O foco da festa, no sentido de divulgação maior, porque vem muita gente, é a tradicional procissão no dia 8, né? Não para os outros padres não ficarem ciumados, mas dizem que é uma das maiores procissões daqui da região do Brejo, né? O pessoal costuma dizer que só perde para de Nossa Senhora da Luz em Guarabira, né? E talvez e Nossa Senhora das Neves em João Pessoa. Ou então ali também a Lagoa Grande também diz que tem muito grande. Também, Nossa Senhora dos Navegantes. Isso, né? Também. Mas é uma procissão muito grande, né? Então a gente precisa preparar, porque esse gesto de caminhar, de procissão, ele diz muito. Olha que coisa bonita, por exemplo, você perguntando sobre as comunidades rurais, dos sítios, o que eu tenho observado? A alta frequência, a alta participação dos fiéis quando a missa é nas casas é muito maior do que quando é na igreja. Então isso é um fato muito interessante, né? Agora, e aqui em Arara nós temos alguns setores que não têm capelas, mas que têm os grupos que se reúnem para rezar, Círculo Bíblico, Novena de Natal, são alguns setores, né? São José, Santa Rita, São Francisco. E é bem interessante que as missas, quando a gente faz geralmente nas garagens também, ou na frente das casas, tem uma participação muito grande, muito grande. Então a festa tem toda essa organização, essa festa religiosa, depois a festa social também tem uma proporção gigantesca, né? Que é uma festa assumida genuinamente pela prefeitura, então tem uma dimensão muito grande. Mas a parte religiosa também está muito bonita, muito grande. E eu sempre falo para os fiéis, olha, novena a gente não pode quebrar. Veio o primeiro dia, tem que vir até o 9º dia para alcançar a graça, porque senão você vai ficar sem a graça, né? E nós, com a graça, somos fortes, sem a graça somos fracos, né? É verdade, né? E eu sempre costumo, às vezes, como não dá tempo, às vezes, mas a gente está vendo ali, assistindo, eu vejo sempre a participação, e é muito importante, vendo pessoas até de fora, inclusive, mandar um abraço aqui para minha irmã lá em João Pessoa, ela disse que não perde também, e talvez ela sempre venha aqui na missa do Padre Biapina. Eu já fiz o convite para ela vir na da padroeira, né? Sempre ela está aí na procissão, na grande missa do Padre Biapina. Venha conhecer também a da nossa padroeira, que é muito bonito. E aí esses preparativos, padre, o senhor falou, essa tradição, e eu acho muito bonita a questão do carro de boi, mas também me bate aquele momento de curiosidade. O senhor poderia me informar quantos anos tem a imagem que veio de Portugal, padre? A imagem, vamos lá, a história da imagem é muito bonita. Isso, que a gente fica curioso, não sabe, né? A primeira imagem foi uma imagem pequenininha, esculpida de madeira, que o Padre Biapina, que fundou a igreja em 1837, está lá a data na torre da igreja, encomendou essa pequena imagem. Não tinha imagem bonita como nós temos hoje. Então, essa imagem ficou aí relativamente quase 100 anos, né? Quase 100 anos era essa imagem de madeira, esculpida pequenininha, que o ano atrasado, o Padre Aurélio, que foi o pároco que eu sucedi, fez a restauração e fez algumas réplicas dessa imagem. É uma imagem belíssima, muito bonita. E a original, encomendada pelo Padre Biapina, na época era um artista muito famoso. Ela está guardada, bem conservada na casa paroquial. Essa imagem nova, ela é relativamente nova, não tem uma precisão da data, mas ela é do final da década de 60. Né? Foi no primeiro vigário, antes dos padres holandeses, dos cônegos, dos cônegos estarem aqui, é o nome desse vigário. Eu podia ter trago esse dado, eu acabei esquecendo. Então, eu sei que a imagem é uma imagem portuguesa, veio de Portugal, de navio, e do Recife ela veio de trem até Borborema e veio, mas eu creio que ela não tem nem 50 anos ainda. Talvez vá completar. A primeira imagem até hoje ainda está conservada. Está guardada. Inclusive, há um mês atrás, ela fez peregrinação em todas as comunidades e sítios da paróquia. Nós colocamos uma redoma de vidro e fizemos a peregrinação. Ela é muito pequenininha. Fizemos a peregrinação dela.
É bem interessante. O que mais me impressiona nessa imagem de Nossa Senhora da Piedade é a primeira que ela é uma imagem pequena, esculpida de madeira, e é uma imagem assim que eu olho, quando eu pego nela eu penso, o Padre Biapina também pegou nela. E o Padre Biapina tem uma santidade inquestionável nesse lugar. Essa terra é uma terra que o Padre Biapina pisou. E a terra onde o Padre Biapina pisou é uma terra santa. Tem um fato interessante na vida do Padre Biapina. O Padre Biapina foi professor do Padre Cícero Romão, em Cajazeiras. Depois de padre, uma vez, em alguns relatos, históricos, mas talvez fatos contados, né? Não sabe se é verdade, mas relatos de santidade. O Padre Cícero encontrou o Padre Biapina caminhando com as crianças órfãos. E aí a mãe do Padre Cícero que estava com ele falou assim, olha o Padre Biapina com as crianças. E o Padre Cícero disse as seguintes palavras, a terra onde o Padre Biapina pisar é uma terra santa. Então, aqui, meu irmão, aqui, nós daqui de Arara, de Santa Fé, que pertence a Solânia, nós temos que ter a grandeza da santidade desse homem. Nós precisamos acreditar na santidade do Padre Biapina, porque de fato é. O que este homem fez para o seu tempo foi algo revolucionário. Casas de caridade, acolhida de órfãos, de doentes, foi uma coisa profunda, bonita, muito bonita. A história do Padre Biapina é uma história que me encanta e que deve nos encantar para a gente se encantar com a igreja que nós temos, porque a beleza da igreja é uma beleza muito grande, muito, muito, muito. Nós temos que ter a grandeza da nossa igreja e temos que ter, de forma nenhuma a vaidade, mas tem que ter o orgulho de ter a igreja que nós temos. Você sabe que a Igreja Católica é a maior instituição caritativa do mundo. A igreja mantém hoje no mundo inteiro os maiores asilos, as maiores creches, as maiores santas casas de misericórdia para acolher os pobres. Isso às vezes não é dito, mas é um fato que a gente precisa dizer, porque é fato comprovado. Pode entrar no Google e pesquisar sobre as instituições caritativas da igreja. É algo espetacular. E é bonito a gente ouvir, padre, porque assim, a gente não vê o trabalho, como assim, a olho nu, vamos dizer assim no popular. É um trabalho que o pároco, ele faz, ele não está lá só assim pregando a palavra, não está ali só. É um trabalho grande e a gente fica curioso. Por isso que eu perguntei sobre esse trabalho que o senhor faz, não só na administração, mas também na parte religiosa. A questão da imagem, a gente tinha uma curiosidade muito grande, porque as pessoas vão, às vezes, mas não sabem a proporção justamente dessa imagem. Quanto tem o valor não só sentimental, religioso, mas histórico para a cidade, né? Quer dizer, é muito bonito aí. A imagem original, aquela do altar-mor, ela não sai mais na procissão do dia 8. Com o tempo, também os outros padres fizeram uma réplica dessa imagem, aquela que está naquele oratório do lado da matriz, né? Então, ele quem vai. Ele que vai. A original não sai por quê? Porque é uma imagem histórica. É uma imagem muito bonita, por exemplo. Se essa imagem hoje, a gente, tirando ela para uma procissão, se ela for danificada, a gente tem que mandar lá para Portugal para ser restaurada, por causa do material que ela. Então, nós conservamos a imagem como original, né? Como essa, a primeira imagem que o Padre Biapina mandou fazer, nós fizemos umas 2, 3 réplicas e deixamos a original guardada, porque a gente tem que cuidar daquilo que é histórico, porque senão um povo sem história é um povo sem memória, né? Daqui a pouco a gente não lembra de nada. Como é que a gente vai contar como começou tudo, né, padre? Exatamente. Inclusive, há uns tempos atrás, eu me falei a memória, tem acho que é um Facebook que tem uma imagem ainda da igreja sem a torre, ainda, sem, né? A torre. Quer dizer, que foi erguida depois, mas assim, são imagens históricas que foram guardadas. E eu lembro bem ali, na época de, vamos dizer assim, de molecote, quando ainda não era ali cercado ainda, e era um ponto de acolhimento. Era um ponto de namoro. As pessoas chegavam, às vezes não tinham onde dormir e ficavam ali, né? Era muito acolhido ali. Isso, hoje também, como o senhor disse, há o trabalho da igreja em acolher essas pessoas. E há um trabalho social, que às vezes o pessoal não sabe também, mas depois eu conversava e tinha alguns amigos que conversavam, há um trabalho social também que a igreja faz ajudando muitas pessoas, gente. Então, é muito bonito esse trabalho feito. Não é só cuidar da mente, mas cuidar das pessoas e principalmente da fé.
Isso é muito importante. Você tocou num assunto muito interessante. O que eu acho muito bonito aqui em Arara, você me fez a pergunta sobre a pastoral de grandes cidades e do interior, por exemplo. Aqui nós temos a pastoral da Caridade Padre Biapina, coordenada pela esposa do Alisson, a Luísa. Essa pastoral faz um trabalho aqui de um respeito e de um apreço da nossa parte incomensurável. Nem em Brasília, onde eu morei, a Pastoral da Caridade atingia tantas famílias como a Pastoral da Caridade aqui em Arara. Não apenas famílias necessitadas, porque às vezes a gente fala assim, vamos dar uma cesta básica. Mas até chegar a formar uma cesta, teve uma doação por trás. Teve alguém que pegou 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão e trouxe. A caridade começou lá com eles. Como começou? Com um sentimento de partilha. Então, a Pastoral da Caridade faz um trabalho belíssimo. Então, nós juntamos a Pastoral da Caridade do Santuário, a Padre Biapina da Matriz Nossa Senhora da Piedade, para fazer esse trabalho. São mais de 50 cestas básicas por mês. De 10 em 10 dias tem um sopão. Uma semana em Santa Fé, outra semana aqui na Matriz, outra semana lá na Capela Santo Antônio. E agora nós tivemos uma parceria muito interessante com a Verinha, do restaurante, e que está nos ajudando, né, para aumentar a capacidade para que a gente consiga ajudar mais pessoas. É um dado muito triste, mas em Arara tem muita gente passando fome. Tem muita gente necessitada em Arara. Eu fiquei assustado. Então nós fazemos a nossa parte. E nesse sentido, eu quero apresentar, não sei se vocês já tiveram oportunidade, do projeto da Geladeira Solidária. Geladeira Solidária está ali na porta da Secretaria da Paróquia, da Matriz, e lá tem um slogan, quem tem põe, quem precisa tira. Está silcado na porta da geladeira. Quando eu apresentei essa proposta da geladeira para a pastoral, eu fui muito criticado pelos fiéis de Arara. Não, o senhor é doido, isso não vai dar certo, o pessoal vai quebrar, vai ter vandalismo, não vai funcionar, vão roubar essa geladeira, vão colocar ela nas costas. Então, eu falei, gente, um projeto só funciona se você começar. Se começa, depois você avalia, se não deu certo, tira. Vão quebrar, se quebrar, conserta. A gente não pode perder a primazia de um projeto que vai fazer o bem para a cidade toda. E olha, nós não tivemos ainda um dia que essa geladeira estivesse vazia. Não houve nenhum caso, exceto um caso muito particular, que era um bêbado que quebrou um compartimento de uma geladeira, não vandalizou. E uma coisa que me chama a atenção, não é só católicos que põem comida lá dentro. Muitos evangélicos de Arara põem comida dentro dessa geladeira. Então, a geladeira solidária é um gesto pequeno, é uma atitude pequena. A gente conseguiu a geladeira, um outro paroquiano consertou, o outro fez a plotagem, silcou a geladeira, coloca uma comida, uma sopa, uma fruta, uma água, um suco. Em algum momento, alguém que abrir aquela geladeira vai encontrar algo para comer. É um gesto pequeno, mas imagine se todas as igrejas cristãs de Arara fizessem isso. Nós teríamos muita geladeira solidária. Imagine se a sociedade civil, se os comerciantes abraçassem essa causa e falassem, vou colocar uma geladeira na porta do meu comércio. Olha como nós mataríamos a fome de muita gente. Então é um gesto muito pequeno. E aí, então, englobando entre a sopa e as cestas básicas, a gente atinge quase 80 famílias em Arara e Santa Fé. Santa Fé tem uma necessidade um pouco maior, né? Então a gente acaba focando a sopa 2 vezes por mês lá. E as famílias assistidas, a maioria são de lá. E a gente faz um trabalho de evangelização e de conscientização. E que dá certo, viu? O que acontece? Tem famílias que chegam, padre, eu consegui um trabalho esse mês, eu não vou pegar a cesta não. Dê a cesta para quem mais precisa. Que bonito, né? Isso eu achei um valor humano incomensurável aqui em Arara. A gente não consegue mensurar esse trabalho no sentido de que as pessoas não estão ali só, eu quero porque aqui eu vou me encostar. Não, elas estão ali até que elas precisem. O dia que elas não precisam, elas passam para outras. E a própria pastoral tem uma dinâmica de fazer um rodízio. E não é assim, eu vou lá na igreja e pego uma... Não, porque se a gente for fazer assim, a gente vira um assistencialismo. E assistencialismo, o governo já faz um trabalho muito grande, muito bonito, e até premiado pela ONU, inclusive, que é aquele programa Fome Zero. Tem sindicâncias, tem visitas às famílias,
tem acompanhamento, e depois de 8 meses a gente muda. Aquela família que era atendida hoje vai ceder o espaço para outra. Só numa extrema necessidade, se na visita detectar que a família não conseguiu sair daquela pobreza, ela continua recebendo. Senão a gente acaba dando espaço para outra. E na igreja eu sempre falo, ninguém é tão pobre que não consiga ajudar o outro pobre. E isso está dando muito certo. Então, assim, hoje, esse trabalho social da paróquia de Arara me dá um alívio muito grande e um agradecimento muito maior. Porque nós somos apenas instrumentos, né? Aliás, como diz o Evangelho, nós somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Então nós estamos fazendo a nossa parte. E é um trabalho que está dando certo. Eu louvo, agradeço a Deus pelos membros da Pastoral da Caridade Padre Biapina. E aí, pessoal, aproveitando também aqui a deixa do padre, também peça a ele, quem quiser participar, ajudar também, é só entrar em contato com a paróquia, não é isso, padre? Contato na paróquia. Se você é aqui de Arara, fez uma sopa, fez um arroz, fez um cuscuz, sobrou um pouquinho, põe no vaso limpinho, bonitinho, põe lá na geladeira, alguém vai comer, alguém vai pegar, alguém está precisando. Tenha certeza de que a sua oferta lá, generosa, vai matar a fome de alguém. E as cestas básicas podem ser entregues em qualquer igreja católica de Arara ou no Santuário Padre Biapina. Depois a própria pastoral faz a triagem, faz a distribuição e faz a montagem das cestas e distribui. Mas não é distribuir de qualquer jeito, não. Primeiro as famílias vêm para a igreja rezar. Primeiro é o alimento da palavra de Deus. Primeiro é o espiritual, depois eles levam o pão. Leva lá, mas eu sempre digo, primeiro a gente reza, a gente agradece, e a gente sempre agradece porque proporcionou para que nós distribuíssemos a cesta, porque sozinhos nós não conseguimos. A gente tem que ter a ajuda e a conscientização da comunidade para que a gente consiga ajudar as famílias que nós ajudamos. Você está acompanhando o nosso podcast Arara em Foco, nosso bate-papo é com o Padre Vanderlan. A conversa está fluindo naturalmente, muito bom conversar. Eu estou mais aqui como ouvinte, viu? Estou mais aqui como ouvinte do que fazendo perguntas. Mas, Padre, já vamos chegando a quase 1 hora desse nosso bate-papo. E aí eu queria que o senhor falasse o que é que nos aguarda na nossa festa de padroeira aí. A programação tá grande, algumas né? novidades que vem. Daqui a pouquinho eu lhe pergunto sobre se o padre... Eu vou mandar esse vídeo pro Padre Léo. O Padre Léo ano passado, daqui a pouquinho eu conto. O Padre Léo deu um show lá nos vocais. Cantou? Cantou, viu? Meu irmão, se eu cantar, o povo sai tudo correndo. O ano passado... eu sou ruim demais para cantar. O ano passado, padre, a gente atrasou um pouquinho a equipe de produção do Padre Fábio de Mello. E aí, a gente ficou lá, como desenrolando, né? Segurando. E aí, o Padre Léo chegou, chamou os 2 padres, né? Estavam lá juntos e começou a cantar. O Padre Léo cantou muito. Esse ano, o senhor vai para ele ou vai passar para o Padre Edson a vez? Eu acho que vou passar para o Padre Edson. Porque cantar e contar piada não é comigo não, meu irmão. Não, padre. Diz que piada de padre é sem graça. A minha é mais sem graça ainda. Pois é, mas eu fiquei sabendo dessa deixa dele aí o ano passado. Inclusive foi muito aplaudido, né? Um tenor, viu? Eu acho que ele para ópera... ele é peculiar. Só ele que consegue ter aquela grandiosidade. Mas a programação religiosa tá muito bonita, né? Eu sempre digo assim, no primeiro dia da novena eu falei para os fiéis, gente, vamos abrir o coração e um sorriso no rosto para acolher quem vem. Vamos rezar primeiro, porque se nós estivermos com Deus no coração, a gente consegue acolher quem vem e de onde vem. E isso é muito importante. Por que a gente tem que privar por isso? Um dos papas da nossa igreja dizia assim, o mundo tem muitas festas, mas a alegria de nossa vida é Deus. Então, primeiro a gente se alimenta da alegria da nossa vida, que é Deus, depois tem a diversão, primeiro a devoção, depois a diversão, não tem problema, né? Mas a programação social está muito grande, né? E tem a atração religiosa no dia 7, que eu falo. Dia 8, né? Dia 8, após a missa. Né? Após a missa, os outros dias tem toda uma programação que a prefeitura está nos proporcionando. E no dia 8 também
é o dia da padroeira. Então nós temos a tradicional procissão, nós temos missa pela manhã, temos a procissão de São Cristóvão, que vai sair lá do posto Ademir do Alisson, vamos celebrar a missa lá, vamos em procissão, vamos abençoar novamente a capela que foi restaurada de São Cristóvão, ali perto do SAMU, vamos colocar a imagem lá, e depois à tarde nós temos a procissão e depois a missa, que este ano vai ser celebrado pelo nosso bispo diocesano Dom Aldemiro. Então a programação religiosa está muito, muito bonita, muito feita especialmente para os ararenses, os que estão aqui e os que virão em visita. Que bom, né? Então você já está desde já convidado a participar. Eu costumo dizer assim, até lá em casa, na família a gente diz assim, ó, eu posso trabalhar os outros dias todinho. Inclusive a pessoal da prefeitura já está avisado, viu, Amarildo? Trabalho os dias todinho, mas o dia da procissão é sagrado, eu não falto. Então, já está avisado, é uma vez no ano, a gente não pode de forma alguma. E com certeza que Nossa Senhora da Piedade, Padre, possa iluminar seus caminhos cada vez mais. Eu sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. E a paróquia que eu vim lá de Brasília era Nossa Senhora Aparecida. Sou muito devoto e devo muito a ela, a Deus, por tudo que alcancei até agora e tudo. A gente lá em casa é muito devoto. E aí, que ela possa iluminar seus caminhos cada vez mais, porque eu vejo assim no Senhor aquela paz. O meu sobrenome é Paz, você sabe, né? Não, eu sabia do Gomes. É, né? Vanderlan Gomes da Paz. Aí, tá vendo? P-A-Z. Tá vendo? E aí a gente vê essa sua facilidade, né, de expressar. Acho que também, como o senhor disse, foi diretor, professor, né, ter essa facilidade, mas traz uma paz para as pessoas, que o senhor possa levar essa paz a mais pessoas no nosso município, que possa ser cada vez mais acolhido pelas nossas famílias, pela comunidade, que possa fazer um grande trabalho, assim como os outros padres aqui da nossa paróquia, para que cada vez mais os fiéis estejam juntos nessa luta que é com certeza contra o mundo, mas que Deus está aí sempre no caminho junto com vocês. Muito obrigado mesmo, Padre, por tudo, viu? Nós fazemos muito pouco. Nós fazemos pouco. Mas, como dizia minha bisavó, pouco com Deus é muito. Mas o que nós gostaríamos de profundo? Que todos pudessem fazer um pouco. Se todos nós pudéssemos fazer o nosso pouco, no final nós faríamos muito, mas muito. Eu quero dizer para as famílias ararenses: venham para a igreja, rezem, porque, meus irmãos, se com Deus a vida já é difícil, imagine sem, né? Imagine sem. E nós nunca perdemos. Outro dia eu fui dar uma palestra no SCC, um pós-encontro na Capela Santo Antônio, e diante de uma pergunta, eu acho que eu fui um pouquinho incisivo na resposta, mas o Papa Francisco há pouco tempo disse assim: no sermão seja um leão, no confessionário seja um cordeiro. Eu sempre tive isso na minha vida. E eu falei para a mãe: pai e mãe que levam os seus filhos para a igreja hoje, amanhã não corre o risco de buscar o filho numa cadeia, no ML da vida, num boteco ou onde quer que seja. Não vai, porque o caminho de Deus é um caminho que fará bem, né? Mas a gente leva, vai, depois que eles ficam adultos, eles não vão mais. A colheita não nos pertence, a plantação nos pertence. Então o cristão de hoje deve ser um cristão preocupado com a semeadura, plantar a semente da fé no coração do outro. Pai, plante a semente da fé no coração dos seus filhos. Homens, mulheres de bem, plantem a semente de Deus no coração, onde você estiver, no seu trabalho, na sua família, na sociedade, onde você estiver. A gente não pode ter vergonha de ser um cristão de valores na sociedade e se preocupar apenas de ser um bom cristão no rito religioso, numa missa ou no encontro religioso. Não. A mesma camisa que eu visto para ir na igreja é a mesma camisa que eu uso para ser um cristão na sociedade. Então o desafio continua, porque o desafio é muito grande, mas a vida é feita de desafios. Aliás, no desafio eu digo o seguinte: nós já nascemos vitoriosos. Nós somos frutos de uma guerra embrionária. Nascemos de uma briga de embriões e vencemos. Então já nascemos vencedores. Agora precisamos fazer a nossa parte, obviamente, cada um faz a sua, né? E a igreja está aí, a igreja somos nós,
quem acolhe somos nós, a festa é nossa, a festa não é do padre, a festa não é da prefeitura, a festa é de todos os ararenses. Vamos aproveitar com serenidade, com respeito, com alteridade pelo próximo, sem violência, porque numa festa de uma proporção muito grande é inevitável que a gente tenha algum contratempo em algum momento, mas é preciso que a gente aproveite da melhor forma possível. Afinal de contas, é a festa mais importante do ano da cidade, né? É verdade. Ai, gente de todos os cantos. Há pouco tempo eu tive com o seu Dimas lá em Caçarenga e falou assim, dia 8 aqui é fechado, vai todo mundo para Arara. Não, minha sogra é de lá e ela não perde, até ela disse, eu tenho que ir pelo menos para a procissão, não tem jeito, eu tenho que ir. E vem muita gente, vem ônibus e mais ônibus de lá, né? Então isso é muito importante, é um momento. E você falando da imagem, eu quero fazer uma breve reflexão da imagem de Nossa Senhora da Piedade. Foi a mesma reflexão que eu fiz no primeiro dia da peregrinação. A imagem de Nossa Senhora da Piedade, ela tem dois olhares. O olhar da mãe, que é um olhar de acolhida, e o olhar do filho, que é um olhar triste. Jesus está quase morto nos braços de Nossa Senhora. E é no aconchego da mãe que nós experimentamos a esperança do filho. Jesus morreu, mas ressuscitou. Então, a morte ali não é um fim, mas o recomeço de uma vida em Deus. A imagem de Nossa Senhora nos convida a uma contemplação, ou seja, nos momentos de lágrimas, de dores, de dificuldades, de provações, de doença, nós precisamos experimentar o colo da mãe para sentir o aconchego do filho. Deus nunca abandona os seus filhos. E como disse o Papa Francisco há pouco tempo, a igreja é um lugar para todos, todos, todos. Ele repetiu 4 vezes a palavra todos. E é isso que eu quero dizer para as famílias de Arara, para os nossos internautas. A igreja está para vos receber, para vos acolher e para vos amar. E a gente nós não iremos nos esquivar dessa missão de acolher, de amar e de perdoar a todos. Antes da gente encerrar, padre, eu tenho aqui, o Nival Reis, ele pergunta o que é que o senhor acha da festa da padroeira de Arara. Eu acho que ele não escutou lá no começo, mas eu vou pedir para o padre repetir. Ele diz aqui, é uma das maiores do Brejo. Padre, ararense é muito devota de Nossa Senhora da Piedade. Graças a Deus, isso mesmo. É a primeira vez que eu vou participar. O ano passado eu acompanhei um pouquinho pelo YouTube, pelo canal da paróquia no YouTube, mas presencialmente essa é a primeira vez. Mas eu já senti isso, tive a certeza na romaria da procissão no carro do boi e senti isso durante a peregrinação da imagem nas comunidades. O pessoal acompanhava a pé, de moto, a cavalo, de bicicleta, de carro, mas todo mundo estava ali. Então, uma coisa bonita. Então, o que nos leva para a igreja? Por que nós somos tão devotos? Porque a gente confia em Deus. A gente louva a mãe, e eu acho que nessas horas nós católicos temos que nos enaltecer. Você não ama a sua mãe? Muito, né? Pois é, eu também amo a minha. Imagine, se não fosse a mãe, nós teríamos o filho? Jamais. Agora, mais importante do que a mãe, quem que é o filho. Nós estamos ali pelo filho. A mãe é que nos abre, que nos leva para o seu filho. Então, assim, é uma festa muito grande, é verdade. E eu quero convidar a todos para que a gente não perca essa grandiosidade, que a gente não faça com que essa grandiosidade diminua, mas, pelo contrário, que a gente tenha a esperança de multiplicar essa grandiosidade. Principalmente porque, às vezes, quando a gente sai do interior, que vai para uma cidade grande, a gente tem o risco de perder as nossas raízes religiosas, né? O ateísmo é muito grande nas grandes cidades justamente por causa disso, se perde um pouco da raiz. Se vai para uma cidade, por exemplo, aqui eu dou alguns passos, eu estou dentro da igreja. Eu vou morar numa cidade grande, eu tenho que pegar ônibus e metrô para chegar numa igreja. Então a gente acaba caindo muito mais numa zona de conforto, no comodismo e se esquivando da nossa fé. Então, eu vou experimentar pela primeira vez essa grandiosidade da festa de vocês. Certeza eu já tenho. Feliz eu fiquei muito no domingo passado na romaria da procissão de Nossa Senhora no carro do boi. Tem mais uma pergunta também aqui, padre. O Lucianildo diz, por que a missa dos motoristas não é mais na igreja matriz? Exatamente pela nomenclatura da palavra, missa dos motoristas. Então a gente faz lá no posto, na entrada, para poder alcançar o maior número possível de motoristas.
Na matriz tem missa para crianças, para jovens, para toda a comunidade, para todas as idades. Essa é específica para os motoristas. Então a gente mantém a nomenclatura. E este ano nós iremos complementar, porque nós temos a bênção da capela que foi restaurada. Então a missa dos motoristas, motociclista, caminhoneiro, taxista, a turma das veraneios, então vai todo mundo, né? Eu acho que lá acaba atingindo mais, mas não é por uma questão de não valorizar a matriz, pelo contrário, é uma forma de atingir a todos, mas mesmo assim nós vamos disponibilizar com parceria da Prefeitura ônibus na porta da matriz, em Santa Fé, na matriz de Santo Antônio, para levar para o posto Ademir para a missa, mas a missa é dos motoristas. Do seu Alisson aí, sempre com a gente também, muito obrigado, viu, Alisson? Sempre com a gente aí, ele gosta de adrenalina também, viu? E aqui o Nivaldo diz aqui, pra gente encerrar, o Nivaldo diz aqui, eita, 2 vascaínos sofredores. O Nivaldo é o da... Nivaldo lá de Mendonça. Nivaldo. Nivaldo, não sabia, eu sabia que, assim, eu sou vascaíno, não sabia que o padre era também. É a cruz de Cristo, sim, de segurança. Não tem jeito. Não tem não. A minha felicidade no Vasco é uma só. Jesus disse no Evangelho, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Pronto. Eu não tenho Vamos problema. acreditar, né? Agora, eu não brigo por causa de futebol. Eu não vou brigar porque os jogadores estão ganhando dinheiro, não estão brigando, eu vou brigar? Eu vou nada. Eu torço. Quando ganha, eu estou feliz. Quando perde, eu estou normal. Mesma coisa, né, pai? Mesma coisa, né? Agora, ultimamente, que o Vasco está meio ruimzinho. Tá meio... Mas vamos melhorar um dia, né, pai? Vai melhorar. Aí eu rezo para São Januário e tudo, mas eu gosto muito de rezar na parte da Ave Maria, às vezes quando a gente está no grupo mais de reunião mais fechada, Ave Maria cheia de graça, fala, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é com Vasco, dá uma incentivada, ajudar um pouquinho. Mas eu sou muito feliz. E lá em São Paulo eu torço pelo Palmeiras, é verde, esperança, aqui, né? Ó. Jesus é a esperança de nossas vidas. Estamos aqui, Palmeiras e Vasco. Palmeiras e Vasco, graças a Deus. Padre, eu quero agradecer mais uma vez, muito obrigado, Padre, que Deus ilumine cada vez seu caminho, cada vez mais, que o Senhor possa ajudar a nossa comunidade ararense a cada vez mais estar presente na igreja, a estar difundindo ainda mais a fé em Nossa Senhora da Piedade, em Padre Ibiapina, e o Senhor vai vir mais vezes aqui para a gente conversar, fazer uns bate-papos assim mais à vontade, com certeza. Agradeço muito o convite, muito, e sempre à disposição, quando eu puder, claro, a gente vai estar sempre aí. Eu vim para Arara, mas eu não sou de Arara, eu estou aqui, não vim para permanecer, mas eu quero ser fiel a todos os dias que eu ficar até o fim. Todos os dias eu quero ser fiel à missão que eu recebi para vir aqui. Uma missão árdua, talvez, desafiadora demais, mas nós somos movidos a desafios. Eu acho que o desafio da igreja para cuidar, para zelar do povo, é o mesmo desafio que eu tinha quando eu morava em Brasília, é o mesmo desafio daqui. Salvar as almas para Deus, levar as almas para Cristo. Então essa missão a gente precisa ser cumprida, né? E nós estamos para fazer a nossa parte. É o que eu já falei no início. Se cada um fizer a sua parte, no final nós já fizemos muitas coisas, né? Então eu convido cada um a fazer a sua parte, logo a gente estará. É igual a mudança, tem gente que fala assim, tem gente que questiona tanto instituições, governos, e a gente critica tanto, mas a gente esquece de dizer que se nós fôssemos a mudança que nós cobramos do outro, o mundo seria melhor, o mundo seria diferente. Cobrar é muito fácil, agora querer ser o agente da sua mudança é um desafio muito grande. E nessa mudança, nesse elemento, entra algo fundamental, chamado fé. E eu sempre digo, nós alimentamos a nossa fé rezando. Sem oração, nós não alimentamos a nossa fé. E o lugar privilegiado para rezar é a nossa família, dentro de casa também. Mas Deus quis nos oferecer a igreja como um lugar de oração, a casa de oração, para que nós ali nos encontrássemos, rezássemos, nos tornássemos irmãos, nos reconciliemos com Ele, para nos reconciliarmos uns com os outros, para que a gente faça do mundo um mundo um pouco melhor. Um pouquinho só. Gente, muito obrigado a você que ficou ligado com a gente, ao padre mais uma vez, muito obrigado. Aí o Nival aqui, que é irmão do Newton Reis, que é flamenguista, né? Eita! Mas, padre, muito obrigado, que Deus possa iluminar cada vez mais o senhor e que nós aqui estamos agradecidos pela sua presença, por esse momento de paz, de conversa, de muita informação, né? E também de cultura.
porque a gente descobriu muitas coisas que a gente não sabia, inclusive aqui da nossa paróquia, né, sobre a questão histórica da nossa paróquia. Então foi muito importante e que o senhor possa vir mais vezes nos ajudar a ter esse conhecimento e aumentar ainda mais a fé dos nossos fiéis. Eu esqueci de comentar uma Fica à coisa. vontade. Quando você falou a respeito quando estava falando da imagem, quando o Padre Biapina construiu a igreja matriz Nossa Senhora da Piedade, e quando chegaram os padres, os cônegos holandeses, lá foi um hospital. O Padre Lamberto salvou muitas vidas com a oração e com a medicina, uma medicina alternativa. Eu não sei se ele era formado em medicina, mas ali onde nós moramos, ali onde é o centro de pastoral, foi um hospital, o primeiro hospital de Arara. Então, aqui se alimenta a alma, do lado se cuida da vida. Dois elementos muito importantes para a subsistência da vida humana. A alma, o coração, mas também as emoções, os sentimentos, a vida, a medicina, o corpo. Então, a igreja de Arara tem essa característica, cuidar da alma e cuidar do corpo. Ali era a igreja matriz, mas ali também foi o primeiro hospital da cidade. Então, o Padre Lamberto foi um homem que marcou a sociedade ararense, né? Foi um homem que cuidou das pessoas, cuidou da alma e cuidou do corpo. Então, uma coisa muito bonita, né? Importante demais, viu? E a gente vou lhe convidar outras vezes para a gente contar as histórias aí. O senhor vai se aprimorar ali. Eu leio um pouquinho os livros, um pouquinho, conversar ali, pegar aqui, pegar lá para a gente trazer essas informações. Elas são importantes. E eu agradeço muito quem nos acompanhou no podcast. Muito obrigado, Arara em Foco. Deus abençoe a todos, as famílias de cada um de vocês, os nossos internautas. Abençoe vocês aqui. Dê muita sabedoria, muita serenidade, muita paciência, muita ousadia para trazer muitos conteúdos, porque a gente tem muitas informações a serem oferecidas, a serem exploradas. Não se preocupe com os likes, com as curtições, isso aí é o dinheiro. Vamos entregar na mão de Deus. Sim. Que seja da vontade de Deus. Né? Mas eu acho que oferecer, apresentar esse conteúdo, ele é muito importante. Nas suas várias dimensões, ele é muito importante. Deus abençoe a todos, muito obrigado, viu? Gente, muito obrigado, que Deus possa iluminar vocês, e quinta-feira estamos de volta, tá certo? Às 19 horas, não perca mais uma edição do nosso podcast, é isso? Segunda tem uma edição especial, o nosso amigo Val Locutor está aqui para a gente conversar um pouco sobre as ações da festa, aí como ele diz aí, oi Arara! Segunda a gente se encontra, viu gente?